Olá, meu nome é Camila Magalhães, sou psiquiatra e pesquisadora do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e estou como professora convidada do curso Álcool, Saúde e Sociedade, oferecida pela Universidade de São Paulo por meio da Pró-Reitoria de Graduação. Bem, para começar nosso encontro, vou relembrar algo lá do início do curso. Ao falarmos sobre os efeitos do álcool, aliás, de qualquer droga, é fundamental considerarmos três fatores: o sujeito que está consumindo, com suas particularidades físicas, psíquicas, culturais e por aí vai, a substância que está sendo consumida, com suas propriedades farmacológicas específicas, e o contexto em que ocorre o uso dessa substância. Dito isso, a aula de hoje tem um recorte específico em um desses fatores: o sujeito, e no caso, as mulheres. Então a ideia aqui é abordar tanto os aspectos comportamentais quanto os aspectos físicos. Vocês já viram no curso que o álcool atua de forma diferente no organismo de homens e mulheres, certo? Bom, primeiro os comportamentais. Nos últimos anos, as mulheres têm aumentado significativamente o consumo de álcool, tanto em relação à quantidade como à frequência. E esse é um dado que merece ser analisado de forma ampla. Vejam, se pensarmos que há não muito tempo mulheres não podiam realizar tarefas que não fossem estritamente domésticas, que dirá frequentar bares ou consumir álcool de forma recreativa, com liberdade como os homens, concordam? Ainda, com as mudanças do papel da mulher na sociedade, esse aumento do consumo do álcool pode estar associado à sobrecarga gerada pela jornada dupla de trabalho, em casa e no ambiente profissional. Mas essa é apenas uma provocação inicial. Voltaremos a falar disso mais para frente na aula, ok? Bom, para vocês entenderem o que seria esse aumento do consumo, eu vou mostrar alguns dados. Segundo o relatório global sobre álcool e saúde de 2018 da Organização Mundial da Saúde, houve um aumento mundial entre o período de 2010 e 2016, do número de mulheres que afirmam beber. Então são 91 mil mulheres a mais. Ainda assim, a organização afirma que as mulheres seguem bebendo com menos frequência do que os homens e em menor quantidade. Inclusive, apesar desse aumento do número absoluto de mulheres que bebem, a porcentagem que consome diminuiu na maioria das regiões do mundo, de 37,3% para 32,3%. Em termos de padrão de consumo, chama atenção o aumento dos relatos sobre o beber pesado episódico, que é um conceito já apresentado em uma das primeiras aulas do curso em que nós falamos sobre os padrões de consumo. Antes de prosseguir, é preciso retomar o que consideramos beber pesado episódico para mulheres. Então, o que é isso? É o consumo de 4 doses ou mais em um período de aproximadamente 2 horas. É um padrão de consumo nocivo associado a diversos riscos à saúde. Entre 2010 e 2016 ocorreu um aumento do beber pesado episódico entre as brasileiras, ao contrário dos dados globais. E a mudança no padrão de consumo de álcool também tem acontecido entre os adolescentes. Segundo o relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, entre estudantes com idade de 13 a 17 anos, mais de 20% das meninas relataram já ter sofrido um episódio de embriaguez na vida. E no Brasil, pensando nos impactos na saúde que esse aumento do consumo entre mulheres traz, e não quero soar alarmista, que fique claro, mas vale compartilhar o que mostra o banco de dados do SUS. Internações parcial ou totalmente atribuíveis ao álcool entre mulheres aumentaram de 10,5% no período de 2010 a 2016. Dado esse breve panorama a respeito do aumento do consumo do álcool por parte das mulheres, chegou a hora de reforçar algo que é fundamental ter em mente. O álcool atua de forma diferente em homens e mulheres. É uma questão biológica. O organismo feminino, por exemplo, apresenta menores níveis de enzimas responsáveis pela metabolização do álcool, o que faz com que a substância demore mais tempo para ser eliminada. Além disso, as mulheres têm menor quantidade de água no corpo, o que faz com que o etanol ingerido fique mais concentrado no organismo das mulheres. Esses são os 2 principais fatores que intensificam os efeitos do álcool.
Levando em consideração esses aspectos, é possível entender por que homens e mulheres precisam de quantidades diferentes de álcool para atingir os mesmos efeitos. É por isso, e pode até soar injusto, que mulheres e homens possuem recomendações distintas de consumo moderado. O limite semanal de consumo para os homens, inclusive, é o dobro, seguindo as diretrizes da NIAAA. Ainda, sobre as particularidades fisiológicas das mulheres, outro ponto bem importante é a gravidez. Afinal, esse é um processo exclusivo do sexo biológico feminino. Já falamos em outras aulas, mas é importante relembrar que o consumo de álcool por gestantes pode provocar desde pequenos danos até o parto prematuro, aborto, morte fetal e a síndrome alcoólica fetal, caracterizada por uma série de deficiências físicas, comportamentais, cognitivas, sociais e motoras, além de outras dificuldades ao longo da vida. Essas informações podem parecer impactantes, mas precisamos falar sobre a síndrome alcoólica fetal, pois se trata de uma doença 100% prevenível, basta não beber durante a gravidez. Mulheres que consumiram álcool e depois descobriram que estavam grávidas, por exemplo, tendem a ficar assustadas achando que comprometeram a saúde do bebê. A preocupação é compreensível, claro, mas a orientação é que a gestante não se desgaste desnecessariamente com isso e o melhor a fazer é procurar o seu médico para ter essa conversa e entender mais sobre o assunto. Um outro ponto importante e pouco debatido é referente à associação entre o consumo de álcool e o câncer de mama. Sabemos que muitos fatores podem influenciar o desenvolvimento desse tipo de câncer. Fatores comportamentais, hormonais e genéticos. O álcool é considerado pela IARC, que é a International Agency for Research on Cancer, como um fator causal para o câncer de mama. Estudos apontam um aumento de 7 a 10% no risco do desenvolvimento dessa doença para cada 10 gramas de álcool consumidas diariamente em mulheres adultas. Isso representa aproximadamente uma dose de álcool por dia. Antes do final dessa aula, é preciso, lamentavelmente, colocar aqui um componente extremamente presente quando o assunto é álcool e mulheres: a violência. Ainda que tenhamos avançado socialmente, a violência contra a mulher é uma realidade extremamente preocupante. Reforço aqui o óbvio, eu sei, e é frequente estar associada ao consumo do álcool. Seja porque tentam culpabilizar a vítima, que bebeu demais, seja culpabilizando o álcool ingerido pelo agressor, naturalizando a violência. Ah, ele não é assim, só tinha tomado um pouco a mais. Não podemos falar que a principal forma de prevenção nesse caso seria a mulher não beber ou evitar ficar embriagada. Uma aula focada em álcool e homens virá a seguir, ministrada pelo Dr. Jairo Bauer. Nela fica clara a importância de discutir os traços mais nocivos da masculinidade tradicional, machista, também conhecida como masculinidade tóxica, que vitimiza mulheres diariamente. Porém, conselhos como evite voltar sozinha à noite depois de ter bebido, não fique sozinha no bar se estiver embriagada, não responda ao agressor caso ele esteja bêbado, ainda são entendidos como estratégias de precaução. É preciso contrapor o que vemos diariamente na imprensa: notícias de violência sexual, feminicídio e agressões contra as mulheres. Diversos relatórios apontam que a maioria das vítimas são crianças e adolescentes agredidas por pessoas do seu círculo familiar. E preciso dizer que elas não tinham consumido álcool quando foram violentadas e mortas. Além da aula que virá a seguir, também falaremos aqui no curso especificamente sobre álcool e violência. E termino a aula com esse gráfico, publicado nas redes sociais do Senado Federal Brasileiro, que infelizmente se faz necessário em uma aula em que propomos discutir a relação entre o consumo de álcool e mulheres. Obrigada pela atenção e bom curso!